Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de hoje, né? Apenas recapitulando, né, nas aulas passadas, nós finalizamos a nossa aula referente à análise dos requisitos da petição inicial de execução de quantia certa. Analisamos todos os requisitos, endereçamento, qualificação das partes, causa de pedir, pedidos da inicial de execução de quantia certa, que também se aplica no que couber às demais iniciais. Analisamos a questão da certidão e alguns efeitos, como a certidão que pode implicar na verbação premonitória, né, na comunicação da existência da ação de execução que gera a presunção de fraude à execução, né? Então, averbado nos órgãos onde caiba, onde exista a formação dos registros públicos, né, como no caso dos bens imóveis, como no caso dos registros administrativos, como DETRAN para veículos, os ofícios de registro de títulos e documentos de uma forma geral, os ofícios de registro civil de pessoas jurídicas, né? Lembrando das sociedades civis, as associações, fundações, né? Aquelas que não têm a figura da sociedade empresarial, a junta comercial para sociedades empresariais e por aí vai. Nós temos uma infinidade de situações, tá? Que gera essa possibilidade da averbação como uma forma do credor de garantir, de evitar, de conferir publicidade para terceiros, né? Então, só para nós fazermos uma breve revisão, né, que eu acho que ela é importante, referente aos requisitos da petição inicial, porque nós tivemos a nossa avaliação agora recentemente, nós tivemos uma aula de revisão da nossa avaliação, né? E agora seria interessante nós promovermos essa revisão, tá? Então eu vou fazer uma breve revisãozinha, eu vou pegar o slide da nossa aula passada, tá? Da aula 7, aliás, né? Que seria a nossa aula de conteúdo, nosso último slide, ok? Só um minutinho. Na verdade, não é aqui. Vamos abrir o nosso, só um minutinho. Abrir a nossa aula 7, só para que nós possamos fazer, pessoal, uma breve revisão, tá? Sobre esse assunto da petição inicial, porque ela é importante, tá? Nós sabemos os requisitos da petição inicial, então nós vamos, né, compartilhar um pouquinho aqui com vocês sobre essa situação. Então, só revisando o conteúdo da nossa aula passada, ok? Referente, deixa eu só ver aqui a nossa aula 7. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu ver aqui. Né? Bom, pessoal, só para revisão dos requisitos específicos, tá? Referente à inicial da execução de quantia certa, né? Ela é uma petição inicial, então ela também tem que obedecer os requisitos do artigo 319 do Código Civil, tá? Naquilo que couber, por exemplo, especificação de produção de provas não é compatível com a ação de execução, mas é compatível com a forma de defesa, que é a ação de embargos à execução, que nós vamos comentar logo, tá? Quando nós avançarmos no tema, né? Então, assim, o que é importante, né, a gente observar dentro da ação de execução, tá? Nós temos que, via de regra, informar o título executivo extrajudicial e o inadimplemento. Se já houve o termo, se já houve o advento da condição, tá? Para que este valor torne-se exigível, tá? Então eu vou demonstrar que existe um título executivo extrajudicial, líquido, certo e exigível, e que existe o inadimplemento obrigacional, ou seja, existe a mora daquela determinada obrigação, tá? Existindo esse atraso obrigacional, necessariamente isso vai habilitar que o credor ele possa exercer o direito subjetivo de cobrar
aquele determinado valor inscrito no título executivo com os critérios de correção e juros de mora, tá? Então é importante isso. Eu preciso apresentar qual é o título, que ele é um título executivo extrajudicial, que ele é líquido, certo e exigível, né? Então aqui especificamente na execução de quantia certa, tá? Inclusive até aqui o valor da causa, né? O valor da causa ele será a somatória do valor histórico, né? Daquele valor constante do título, acrescido de juros, correção monetária, acrescido de cláusula penal, de arras ou qualquer outra causa derivada da mora. Né, da mora obrigacional, do não cumprimento da obrigação, do não pagamento no tempo, modo e lugar convencionados. Tá? Então, com isso, né, o principal, que é esse valor histórico, mas todos os acessórios previstos na legislação ou pactuado entre as partes, tá? Isso, a somatória desse valor vai compor o valor da causa, ok, gente? Então, ele segue o mesmo critério lá do artigo 292 da ação de conhecimento, tá? Nós observamos também, gente, tá? Que é importante, tá? Que é imprescindível você demonstrar, tá? Que existe o valor líquido e certo, tá? Então, como é que se demonstra isso na ação de execução, tá? É mediante a juntada, tá? Do demonstrativo de débito atualizado até a data da propositura da ação, tá? Então, não basta apenas indicar o valor, tá? É importante que você traga o demonstrativo de débito, mostrando o termo inicial, termo final da correção monetária, termo inicial, termo final dos juros de mora, tá? Demonstrando isso, tá? Através de uma planilha, através de um memorial de cálculo, tá? Se não houver essa demonstração do débito, né? Se demonstra através de uma planilha de cálculo, tá? Planilha de cálculo, sem a planilha não basta apenas indicar o valor na petição inicial, ok, gente? Deu para entender até aqui? Ótimo, tá? Isso já é só uma revisão, tá? Da nossa aula 7, nós estamos revisando, tá? Porque como já nós tivemos um bom lapso temporal, né? É importante que nós façamos, tá? Essa revisãozinha. Com o recebimento da petição inicial, nós observamos, né, que o recebimento ele interrompe a prescrição, tá? Se remetendo lá ao Código Civil das hipóteses de interrupção da prescrição, e ele também permite que o credor, né, a partir do momento do recebimento da inicial, ele possa extrair a averbação, tá, executiva, ele possa extrair a certidão com a identificação das partes e do valor da causa para que elas sejam averbadas, né, nos mais diversos órgãos de registros públicos que nós temos, né, o registro de imóveis, o ofício de registro de títulos e documentos, por exemplo, para bens móveis que não tenham alienados fiduciariamente, né, que não sejam veículos registrados pelo Detran, essas alienações fiduciárias são registradas no cartório de títulos e documentos, tá? Nós temos o Detran, nós temos órgãos regulatórios referentes que exercem esse papel registrado, nós temos, enfim, né, toda a infinidade de órgãos responsáveis, né, ou pessoas responsáveis por efetuar este controle, tá? Eu posso averbar isto para que eu venha a dar ciência para terceiros que existe essa ação. Tá? Existe uma ação que poderá gerar esse risco de insolvência. Então, isso aqui é importantíssimo, essa certidão, né, para averbação premonitória. Tá? Ela gera presunção à fraude de execução, nós observamos isso. Ótimo, minha petição inicial está perfeita, contém todos os requisitos do artigo 319, do artigo 798 do Código de Processo Civil.
né? Qual é a próxima etapa? A próxima etapa é a citação, tá? Onde eu vou citar. Só que aqui a citação é para que no prazo de 3 dias, cuidado com esse prazo, que é um prazo bem diferenciado, né? Não é um prazo de 15, não é um prazo de 10, não é um prazo curto, né? É um prazo de 3 dias, para que o devedor ele venha realizar o pagamento, tá? Então, nesse prazo, ele tem esse prazo de 3 dias, né? E se não forem identificados bens, não forem indicados bens, né? Ela vai recair naqueles bens, né? De acordo se for por oficial de justiça, né? Ele vai fazer a identificação dos bens passíveis de penhora e a respectiva avaliação. Deu para entender, gente, tá? Que é o artigo 829, parágrafo 1º e parágrafo 2º, que é muito raro, né? Porque hoje a grande maioria das citações elas vêm ocorrendo através, né? Nós comentamos isso através de carta, né? E muitas vezes a citação ela indica a residência, então é muito difícil você conseguir a identificação de bens, a avaliação, né? Porque muitas vezes os bens eles estão dentro da residência, compõem um bem de família, ou uma empresa são bens essenciais para o exercício da atividade empresarial, então é muito raro que venha acontecer essas hipóteses, mas é importante que nós saibamos delas, tá? O artigo 829, tá? A parte mais importante é saber que o devedor será citado para realizar o pagamento no prazo de 3 dias. Deu para entender, gente, tá? E aqui nós começamos, tá? A nossa aula, né, que eu faço até uma breve revisão da nossa aula de hoje, referente que é a aula 9, referente às ações do executado. O que o executado pode fazer, né, ao ser citado? Nós vimos que a alternativa que é esperada é que ele realize o pagamento. Ele analisa a execução, verifica os cálculos, né? Verifica que não existe nenhuma causa preliminar ou prejudicial da petição inicial, então ele verifica que o valor é devido, que os cálculos de correção, os critérios de correção, juros, estão corretos, que é um título executivo líquido, certo e exigível, né? O famoso devo, não nego, né? E o exequente cumpriu com o seu papel de apresentar tudo bonitinho, tá? E numa situação dessa, qual é a primeira reação, que é aquela que é a mais esperada? É o pagamento, né? Ele venha e efetue o pagamento da quantia devida, tá? Que ao efetuar o pagamento, isso implica na extinção da execução, tá? Nos termos do artigo 924 do Código de Processo Civil, ok, gente? Então, essa é uma questão. Mas assim, aí vem a questão. Rodrigo, qual é a vantagem de eu realizar o pagamento no prazo? Tem vantagem? Tem, né? Inclusive, até o Código de Processo Civil, tá? Ele foi bem inovador nesse sentido de promover vantagens, né? Um incentivo àquele exequente, que ele não promova qualquer manifestação de defesa, que ele não venha criar empecilhos, né? Ele realmente venha contribuir e cooperar com as partes e com o Poder Judiciário, né? Tem vantagem nesse sentido da pessoa que vem, né, e realiza o pagamento? Sim, gente, tá? Que é a possibilidade, é a redução, tá, dos honorários advocatícios, né? Nós temos aqui, né, ele fica reduzido a possibilidade de redução pela metade, né, dos honorários nos termos do artigo 827 do Código Civil, ok, gente? Então, há essa possibilidade. Deixa eu só verificar aqui uma coisinha, gente, só para colocar o código aqui, só um minutinho. Tá? Só para a gente abrir aqui, eu projetar para vocês aqui o artigo 827. Vamos lá. Só um minutinho. Aqui, ó. Só projetar para vocês aqui, compartilhar a tela do artigo 827 com vocês, tá? Então vamos lá aqui, ó. Artigo 827, tá, gente? Ó.
Ao despachar a inicial, o juiz vai fixar aquele prazo de 3 dias, né? Então aqui, gente, ó, prestem atenção no parágrafo 1º. No caso do pagamento no prazo de 3 dias, o valor dos honorários advocatícios ficam reduzidos pela metade, tá? Pela metade. Então, nessa situação, tá? Importantíssimo a gente colocar isso, é um benefício, né? Aquele que o executado que ele vier e pagar e efetuar este pagamento, os honorários ficam reduzidos pela metade. Então, esse é um dos benefícios decorrentes desse pagamento tempestivo no prazo de 3 dias, ok, gente? Então, nessa situação, a gente tem que observar que essa é a grande vantagem, né? Você oferecer essa possibilidade de incentivo, de estímulo para que o devedor ele venha a efetuar esse pagamento no prazo adequado. Deu para entender, gente? Tá? Então, apenas é importante a gente saber dessa questão para que o nosso cliente ele venha a ter ciência dessas vantagens, né? Que muitas vezes o cliente, ele no exercício da advocacia, ele apresenta para você, olha, eu devo, né? Esse é o valor mesmo, esse é o valor devido, né? Você realiza uma análise e percebe que não existe nenhuma causa hábil para uma arguição de uma defesa, né? Então essa é uma vantagem que você pode oferecer se o cliente ele conseguir efetuar o pagamento nesse prazo de 3 dias, a redução dos honorários. Aí você fala, Rodrigo, qual que é a outra possibilidade? Não conseguiu fazer o pagamento no prazo de 3 dias, o cliente chega e fala, olha, Rodrigo, infelizmente, esse dinheiro total eu não tenho, tá? Mas existem recursos de estímulo, né? O Código de Processo Civil ele trouxe outras possibilidades, né? Principalmente naquele princípio, tá? da menor onerosidade do devedor, né? Ela trouxe, né, que a possibilidade que isso já existia no Código de Processo Civil anterior, tá? Código de Processo Civil de 73, que foi objeto de reforma, incidiu a figura do parcelamento, tá? Então não é uma novidade do Código de Processo Civil de 2015, né? Mas é um instituto que ele foi aperfeiçoado, né? Na verdade, eu acho que até houve uma regressão, que eu vou comentar um pouquinho com vocês, porque que eu acho que o instituto ele deu uma certa regredida nesse sentido do ponto de vista do devedor. Tá? Então vamos lá. Responsabilidade, né? Dentro dessa questão da responsabilidade patrimonial, então eu posso efetuar o pagamento, tá? Como devedor, ou eu posso requerer o parcelamento, mas esse parcelamento ele tem regras, e regras bem rígidas, tá, gente? Então, primeira coisa do parcelamento, eu tenho que reconhecer que o débito apontado pelo exequente na petição inicial está correto. Tá? Eu tenho que reconhecer integralmente aquele débito. Tá? Então, a oposição de embargos à execução, a impugnação do cálculo, se o valor é devido ou não, qualquer forma de impugnação, tá? Oferecimento de embargos, qualquer forma de defesa é incompatível com esse instituto. Tá? Então, para que eu possa exercer um parcelamento, eu tenho que concordar integralmente com o valor. Tá joia, gente? Né? Então, não posso oferecer qualquer forma de resistência, tá? Exceção de pré-executividade, embargos de execução, impugnação, né? Não posso questionar os cálculos, não posso questionar o título executivo. Ok, galera? Tudo bem? Então, prestem atenção nisso, né? Então, reconhecimento, tá? Para que eu possa exercer o parcelamento, não posso, tá? Impugnar. Não posso oferecer essa resistência, tá? Então, vamos lá. Então, aqui eu trago o artigo 916, que é onde ele prevê, tá? Então, ele já começa aqui no prazo dos embargos, reconhecendo o crédito do exequente. Ponto, acabou. Então, para exercer o parcelamento é imprescindível que eu reconheça aquele débito como devido, tá? Então, aqui eu trago, né, até um exemplo no julgado do desembargador Soares Levada, né, onde ele aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, onde ele deixa claro, né, que, de acordo com essa interpretação do artigo 916, né, que pleito incompatível execução de título extrajudicial fundado em contrato de prestação de serviços de consultoria, deferimento do parcelamento de débito,
né? Só que aí esse recurso, né, esse agravo ele foi provido, por quê? Porque o pleito é incompatível com a oposição de embargos à execução. Tá? Então, a partir do momento em que houve a oposição de embargos à execução, prejudica-se qualquer pedido de parcelamento. Né? Então, por isso, tem que ter esse cuidado. Não dá para formular os dois, tá? Opor embargos e, ao mesmo tempo, formular o pedido de embargos. Então, aqui vocês percebam que o agravo ele foi provido para não acolher esse pedido de parcelamento. Deu para entender, gente? Então, isso aqui é importantíssimo. Referente, e depois da aprovação do parcelamento, tá? É possível opor embargos à execução? Uma boa pergunta, né? Se depois dessa aprovação, né? Se eu tenho essa possibilidade, né? Eu lembrei, falei, puxa vida, tinha um cálculo equivocado, né? Você analisando melhor, depois da aprovação do parcelamento, você viu que realmente tinha uma parcela ali que não pertencia, que não se justificava, que havia a possibilidade. É possível? Não, gente, tá? E a própria lei reconhece os efeitos da preclusão, tá? Para o exercício de defesa referente a esses valores apontados na petição inicial. Tá? A preclusão significa eu não posso mais, né, fazer o exercício dessas faculdades processuais como oposição de embargos à execução, não posso mais fazer defesa com relação a isso. Tá? Que isso está previsto no artigo 916 do Código de Processo Civil, parágrafo 6º, que nos diz a opção de parcelamento de que trata este artigo importa em renúncia ao direito de opor embargos. Ok, gente, tranquilo, certinho, tá? Então, a partir do momento que você fez a proposta de parcelamento, esse parcelamento ele foi aprovado, foi homologado, tá? Ele implica em renúncia ao direito de opor embargos, tá? Se você opor referente a esses créditos, a não ser que seja um fato superveniente, tá? Dos cálculos de correção e juros referentes posteriormente ao parcelamento, tá? Que algum valor do parcelamento esteja errado, né? Isso é um fato posterior. Agora, com relação ao valor cobrado na petição inicial, não. Tá? Então, você renuncia o direito de opor embargos, ok, gente? Tá? Então, aqui eu trago um agravo, né? Também o agravo do desembargador Marcos Gozo, tá? Referente também a uma situação, só que aqui é uma outra situação, tá? É um agravo de instrumento, requerimento de parcelamento de débito nos termos do artigo 916, renúncia, tá? Oposição de embargos à execução e inteligência do parágrafo 6º do artigo 916, tá? Então, a partir do momento em que eu fiz a proposta de parcelamento, né, nós podemos confirmar, que a eventual oposição de embargos ela perde o seu interesse de agir, tá? Porque ela implica em renúncia, né? Aí eu posso até extinguir os embargos à execução por falta de interesse de agir, ok, gente? Tá? Então aqui nesse sentido, tá? Nós temos que observar este primeiro requisito, tá? Segundo requisito, tá, gente? Então, além de eu reconhecer, então isso eu vou fazer tudo num ato único, tá? Dentro do prazo de 15 dias, o prazo dos embargos, aí vem a pergunta, Rodrigo, qual é o prazo dos embargos? São 15 dias, tá? 15 dias que vai depender da modalidade, da juntada, do mandado de citação, tá? Da juntada, do aviso de recebimento, por isso que ele fala 15 dias a depender do artigo 231 do Código de Processo Civil, que vai depender da modalidade de citação, tá, que foi adotada. Né? Por exemplo, se a parte comparecer espontaneamente dos autos, se comparecer espontaneamente dos autos antes da citação, o prazo de 15 dias vai ser a partir desse comparecimento espontâneo, ok? Então, no prazo dos embargos, lembre-se 15 dias, não confundam com o prazo de pagamento voluntário, tá? Prazo de pagamento voluntário é de 3 dias, tá? Que o prazo para embargos é de 15 dias. Cuidado para não confundirem os prazos, tá? Isso é importante. Prazo para pagamento, 3 dias. Prazo para opor embargos é de 15 dias, ok?
No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente, né, que nós já ouvimos, né, e comprovando o depósito de 30% da execução acrescida de custas e honorários do advogado, tá? Então, é 30% do valor da execução acrescido de custas e honorários. Então, 30% disso, já todas as custas e honorários, né? 30% desse valor eu tenho que automaticamente, dentro do prazo, que seria o prazo dos embargos, dentro desses 15 dias, já efetuar. Então, neste ato único, o que eu devo fazer? Primeiro, reconhecer o crédito. Segundo, depositar imediatamente, tá? Dentro desse prazo dos 15 dias, os 30% do valor, né, acrescido de custas e honorários. Tá? E posteriormente, nós temos o terceiro requisito que nós já vamos entrar, tá? Mas imediatamente eu tenho que fazer, tá? O prazo dos embargos está no artigo 915 do Código de Processo Civil, ok? Que nós temos que obedecer, tá? Dentro desse prazo. Então, para o parcelamento, revisando, primeira medida que eu tenho que adotar, parcelamento. A primeira medida que eu tenho que adotar é a questão da aceitação integral do valor apresentado pelo exequente. Segunda medida, dentro desse prazo de 15 dias, proceder com o depósito de 30% do valor principal acrescido de custas e honorários, ou seja, tudo que eu tenho de despesa do processo, 30%, ok? Então, e aqui nós entramos no terceiro requisito, tá? Que é o requerimento de parcelas em até 6 parcelas mensais com correção e juros, tá? Então vamos lá. Eu vou me propor a pagar em 3 parcelas mensais, tá? Então cada mês, abatendo aqueles 30%, cada mês eu vou ter que pegar aquela parcela, tá, a crescer de correção monetária mais juros de mora. Você vai lá, Rodrigo, então se forem 6 parcelas, então todas eu vou ter que oferecer o cálculo? Sim, né? Então, por exemplo, se a minha parcela é de R$ 1.500, a minha parcela se eu optar por um parcelamento de 6 parcelas, a correção será efetuada da data, né, da parcela até a data final, né, a data do pagamento, e os juros de mora, né, vai englobar esses 6, né, que seria 6%. Se eu considerar 1% ao mês, 6 meses, no sexto mês, eu vou ter um acréscimo de 6% do valor da parcela, tá? Então, isso é um direito autônomo, tá? Nós dizemos que isso é um efeito ope legis, ou seja, ele decorre da lei, tá? Ele não está dentro do campo de discricionariedade do juiz, a não ser que ele identifique que você não preencheu os requisitos, tá? Então, são critérios objetivos, são efeitos ope legis, tá? Onde, se você preencheu esses requisitos, tá? O primeiro, o segundo e o terceiro, o juiz ele não tem outra alternativa a não ser homologar, tá? Homologar esse seu pedido, né? Então, dentro de uma situação dessa, né? Mas recebido isso, o que deve fazer o juiz? Intimar o devedor, tá? Intimar o devedor da existência desse pedido, do pagamento de 30%, né, da concordância com o valor, e intimação para o executado se manifestar no prazo de 5 dias, né, para, de repente, né, que isso é fruto do artigo 6º, né, do Código de Processo Civil, ok, gente? Gente, ó, numa situação dessa, tá? O que o executado ele pode alegar? Ele pode alegar até eventual existência de execução anterior onde houve oposição, que foi extinta por falta de movimentação, né? Pode existir aí situações excepcionais, né? E outra, de acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, né? Você sempre garantiu o contraditório das partes, né? Nós observamos que a legislação, o Código de Processo Civil, ele veio de uma forma muito incisiva, né? Sempre garantir, na medida do possível, o contraditório ainda, né? Em situações em que antes não se observava esse empenho do Código de Processo Civil de 73. Okay? Então, nós temos a intimação do exequente para se manifestar, né,
sobre o pedido e o juiz terá de decidir no prazo de 5 dias, né? Claro, é um prazo impróprio, né? Não há consequências ao magistrado, né? Então, esse é um prazo que muito dificilmente será atendido no Poder Judiciário, né? De 5 dias, diante do volume de serviços, né? Mas, e o legislador, pensando nisso, ele trouxe a possibilidade que, enquanto não deferido o parcelamento, o executado deverá prosseguir com o depósito das parcelas vincendas, tá? Até que ele seja analisado. Então, nós temos quase que um efeito resolutivo, né? Lembrando das cláusulas resolutivas, né? Ela já tem um efeito opelegis, onde eu vou efetuar o depósito, e aí, né, com a homologação do Poder Judiciário, né, homologa-se esse pagamento, se não houver a homologação, né? Aí vem a seguinte pergunta: Rodrigo, e se eu continuar a depositar, né? Depositei os 30%, fiz o parcelamento, só que eu não preenchi os requisitos legais, né? Eu fiz isso no 20º dia, no 30º dia, né? Por exemplo, intempestivo. Aí nós temos que analisar os parágrafos do artigo 916, tá? Então, se no parágrafo 3º, se deferida a proposta, o exequente ele vai levantar a quantia, né? Expede-se um mandado de levantamento em favor do exequente e serão suspensos os atos executivos. E se for indeferida a proposta, não preencher os requisitos, tá? Nós vamos dar sequência para os atos executivos, vamos passar a executar o valor integral, assim como indicado na petição inicial, com correção e juros, com o abatimento dos valores já depositados, porque esse depósito eu vou converter em penhora e vou expedir, né, o valor em favor do exequente, tá? Então eu vou converter esse depósito em penhora, vou abater esses valores e dar prosseguimento na execução com relação aos valores restantes, ok, pessoal? Tranquilo, sossegado, né? Então vamos lá. Aí vem, Rodrigo, foi homologado o parcelamento, tá tudo certinho, tudo belezinha. Só que o exequente ficou sem money para efetuar o pagamento de algumas parcelas. E aí, o que acontece, né? Quais são as consequências do não cumprimento, da não satisfação integral do parcelamento? Primeira consequência que nós temos que observar é o vencimento antecipado desse parcelamento. Então, aquelas parcelas, elas vencem de forma antecipada, tá? Há uma cláusula legal de previsão de vencimento antecipado, consequência do não pagamento, né? Porque já é um grande benefício que foi conferido ao executado, né? Então, o executado, né, se eu não impor consequências mais drásticas ao executado, ele pode se sentir à vontade de não efetuar o pagamento, né, de promover uma desordem, tá, ou entrar em nova mora obrigacional. Então, por isso que as consequências elas têm que ser rígidas nesse sentido, ok, gente, tá? Então, o vencimento antecipado do parcelamento, tá? E o acréscimo de multa de 10% sobre as parcelas não pagas, ok? Então, está aqui, né, no parágrafo 5º do artigo 916, que prevê o vencimento das prestações subsequentes e a imposição de multa de 10% sobre o valor das prestações não pagas, ok, gente? Então, esse parcelamento eu estou perdendo um tempo, tá? Estou perdendo um tempo porque ele é importantíssimo, tá? Para vocês. Vamos falar aqui sobre a questão do parcelamento e da remissão, tá? São situações diferentes, tá? Cuidado, o parcelamento é a possibilidade de pagar, de se exonerar da obrigação, tá? Reconhecendo o valor devido mediante o parcelamento, tá? Aqui eu só coloco cuidado com as expressões parônimas, tá? Porque remissão com C cedilha vem de remir, né? Vem de exonerar, de liberar, de depositar, tá? E remissão com 2 S vem de remitir, que significa perdoar, tá? Então, cuidado, porque vocês encontram, né? Até no direito penal é mais comum que vocês encontrem a remissão no sentido de perdão, tá? Então, cuidado com as expressões, cuidado com a língua portuguesa, tá? Essas expressões parônimas nós temos que tomar este cuidado, ok? Então, o parcelamento, então eu vou exonerar
né, da obrigação mediante o pagamento parcelado, tá? Enquanto a remissão, tá? Ela ocorre que antes da adjudicação, se eu depositar a integralidade dos valores, dos honorários, etc., antes da adjudicação ou antes da alienação, tá? Eu evito que esses bens eles venham a ser alienados ou adjudicados na alienação judicial, que nós vamos estudar esse procedimento, tá? Então, cuidado para não confundir parcelamento com remissão, tá, gente? E por fim, para finalizar a nossa aula, tá? Essa é uma novidade do Código de Processo Civil, tá? Essa é uma novidade que nós temos que prestar atenção. No artigo 917, tá, gente? Deixa eu só ver aqui. Deixa eu só colocar aqui para vocês. Aqui, vamos ver se entra. Entrou. Isso, tá? Dentro do artigo 916, tá, gente? A gente tem que prestar atenção, porque esta é uma novidade do Código de Processo Civil, que é neste ponto que eu acho que houve um retrocesso na nossa matéria. Você fala assim, Rodrigo, por que houve um retrocesso? Tá? Porque o artigo 917, só um minutinho. Peraí, eu estou aumentando até o número da letra para a gente visualizar melhor, tá, gente? Aqui, o 916, tá? Qual foi a novidade, tá? O disposto nesse artigo não se aplica ao cumprimento de sentença. É aqui que eu acho que era um retrocesso. O cumprimento de sentença, só para relembrá-los, tá? É a execução do título executivo judicial. Joia, gente? Tá? Então, isso aqui é importante a gente saber, a gente vai comentar um pouquinho, tá, nas próximas aulas. Então, antes, existia uma interpretação jurisprudencial que permitia a aplicação do parcelamento no cumprimento de sentença. Tá? E isso passou a ser vedado, então ele limitou esse direito do credor. Né? Então, assim, claro que há justificativas, os autores do anteprojeto dizem que no título executivo judicial, o credor ele já tem consciência dessa formação do título, ele participa do ato de formação do título, né? Então ele já tem plena consciência do dever de pagar, né, do dever de cumprir, né, que eu não concordo muito com essa linha, né, mas o que nós temos que ter em mente é que ele só se aplica ao processo de execução extrajudicial, tá? Então, prestem atenção no artigo 916, parágrafo 7º, tá? Então, vocês podem ser que vocês encontrem acórdãos antigos que apliquem o disposto que aplica o parcelamento no cumprimento de sentença, mas se vocês observarem, são acórdãos anteriores ao Código de Processo Civil, tá? De 2015. Deu para entender, gente, tá? Então, depois de 2015, é proibido por lei, tá? Então, esse aqui é um dos exemplos que o legislador ele foi contra a onda da jurisprudência que vinha permitindo, limitando, falando não se aplica ao cumprimento de sentença, tá? Então, essa hipótese do parcelamento aplica-se apenas ao processo de execução de título extrajudicial. Deu para entender, gente? Nessa nossa aula foi mais curtinha, tá? Então, eu espero que vocês tenham conseguido absorver, tá? Porque nas próximas aulas a gente vai falar um pouquinho mais sobre as formas de defesa, tá? Que o executado ele pode adotar, ele pode simplesmente permanecer inerte ou ele pode se defender, né? Pode se defender. E quais são essas formas de defesa que nós temos? Nós comentamos ao longo das nossas aulas, né? Mas agora nós vamos estudar quais são os requisitos dessas formas de defesa. Tá bom, gente? Tranquilo, vou estar aqui no WhatsApp com vocês, qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Vamos tirando dúvidas, vamos esclarecendo aqui, tá bom, gente? Grande abraço a todos, até a próxima. Pronto.